Então, é o que ele está dizendo aqui, que os comentários do Aristóteles não faz nenhum estudo sem mencionar o status questionis. Então, o que ele está fazendo agora aqui é descrevendo o estado da questão, ou seja, o ponto em que a conversa está, para, a partir do estado em que a conversa está, poder construir aí para cima um pensamento novo. Então, o que ele está dizendo é que há divergências sobre se a amizade é feita por pessoas que são parecidas ou pessoas que são diferentes. Continuamos. Estamos na página 237, no segundo parágrafo. 237, no segundo parágrafo, de cima para baixo. Pondo de lado essas especulações científicas, uma vez que não apresentam pertinência com a nossa presente investigação, examinemos o aspecto humano da matéria e inspecionemos as questões relacionadas ao caráter e aos sentimentos humanos. Por exemplo, se todos os homens são capazes de amizade, ou se homens maus são incapazes de ser amigos, e se há apenas um tipo de amizade ou vários. Aqueles que asseveram que toda amizade pertence a um único tipo, porque a amizade admite graus, se apoiam numa prova insuficiente, pois coisas de diferentes tipos também podem diferir em graus. Mas isso foi abordado antes. Embora não exista na obra aristotélica que chegou a nós nenhuma obra que pudesse sustentar essa referência aqui. Então ninguém sabe a que obra ele está se referindo, provavelmente uma obra que se perdeu. Então vocês reparam como é o método aristotélico? Ele vai dizer, bom, agora vamos tratar da amizade. Então, para poder lidar com essa palavra amizade, tem que perguntar o seguinte: existe só um tipo de amizade ou há vários tipos de amizade? E ele começa então a trabalhar analiticamente o problema, e ele então vai descobrindo que há diferentes tipos de amizade, e aí então ele vai podendo entender cada tipo na sua especificidade. Ele faz isso com todo e qualquer assunto. Essa que é a ideia, e isso nada mais é do que a postura, digamos assim, típica do pensamento científico, que é de você analisar o problema que você tem à sua frente. Então vamos ver como é que isso é. O trabalho de um consultor também é assim, o trabalho de um pesquisador é assim. Todo trabalho que envolve uma massa de dados desorganizada tem de ser organizado antes de mais nada. A primeira coisa que você deve imaginar que a nossa mente faça, a nossa mente organiza as coisas. Não é possível a gente existir sem organizar as coisas. Então, a primeira função da mente é da organização da massa de dados que está à sua frente ali disponível. Será que esses problemas são todos da mesma família? Ou será que há 3 ou 4 famílias diferentes? Não, tem 3 ou 4 famílias. Cada família dessas tem subtipos. Então, quando você consegue botar na sua frente um mínimo de dados, você tem aí um modo de trabalhar. É um princípio básico de trabalho científico que foi Aristóteles que ele desenvolveu com essa metodologia analítica. Ele tem um livro chamado Analítica, que é um livro do órgão, quer dizer, é um livro da metodologia de estudar. Não é um livro nem teórico, nem prático e nem poético, que são as 3 categorias de ciência que Aristóteles sempre diz que tem. Há livros que são teoréticos, ou seja, livros que são apenas para saber. Há livros, por exemplo, a metafísica é um livro teorético. Ele explica, esse é um livro teorético. Ele não tem nenhuma aplicação prática em nada, mas ele é o mais importante de todos, né? Aristóteles dizia que a metafísica era de todos os assuntos o menos importante, o menos útil, mas o mais importante de todos. Há depois os livros práticos, de que só fundamentalmente a ética e a política, que é esse que nós estamos lendo aqui. Entre janeiro e o primeiro semestre nós temos livros práticos, e há em terceiro lugar os livros poéticos, que são os livros que ensinam a fazer coisas. Por exemplo, ensinam a fazer comida, ensinam a fazer um barco, a plantar vegetais no quintal, ensinam a dar aula, ensinam a fazer coisas completas e práticas. Aristóteles não escreveu nenhum livro dessa natureza, nenhum, tá? Ele não tinha interesse nesse assunto.
E há, finalmente, um quarto tipo de livro que ele não reconhece como um tipo de ciência, que é a ciência do instrumental mental, que é aquilo que se reuniu no mundo moderno sob o nome de órgão de Aristóteles, que é onde estão todos os instrumentos pelos quais a mente pode lidar com os problemas. Então, órgão em grego significa instrumento. Órgão é instrumento. De onde vem a palavra órgão. Órgão é instrumento. Então, é isso que ele está aqui nos dizendo, tá? Então, não há nenhum livro de Aristóteles que possa satisfazer essa remissão que ele menciona aqui. Tá? Então, isso aí perdeu-se. Seguramente perdeu-se. Talvez a resposta a essas questões surja se determinarmos que certos de coisas despertam a amizade ou o amor. Parece que nem tudo é amável, mas apenas o que é amável, suscetível ou capaz de ser amado. Então, temos aí, nesse momento, né, aqui temos o primeiro dos nossos esqueminhas aqui aristotélicos. Queria passar para vocês, por favor, Mônica, por gentileza. Se quer distribuir, por gentileza. Então, temos aí o primeiro esqueminha aristotélico. Oi, Rosiane. Então está aqui. Então esse esqueminha aristotélico descreve aí o que é que são as coisas que são amáveis, porque aí novamente a palavra filia, né, passou a significar amor, né? Para você poder ter amizade, tem que ter alguma coisa que você nessa amizade deseje, né? Então o que é amizável? Se a gente fosse dizer assim, né, criando neologismo, né, o que é amizável? Amizadável, digamos assim. Aqui é uma coisa horrorosa falar assim, então vamos falar em termos do que é amável. Então reparem aí, tá? Tipos de amizade. Tem um tipo de amizade que é baseada na qualidade amável, chamada o virtuoso. Quando você ama aquilo que é virtuoso, então o motivo dessa amizade passa a ser o bem alheio. É típica do homem bom e virtuoso. A durabilidade disso é alta. Aristóteles descreve como sendo um verdadeiro amigo deseja o bem do seu amigo por causa do seu próprio amigo. Quando aquilo que une duas pessoas, e aqui percebam que ele nunca está especificando isso, mas vai desde o amor sexual até o amor entre parentes, enfim, ele não faz separações dos tipos de amor. Por exemplo, se o que une duas pessoas é apenas o prazeroso, o motivo daquela amizade é o prazer. Tipicamente jovem acha isso. Por isso é que diz assim, os jovens mudam de amizade todo final de semana. Porque os jovens estão motivados pelo prazer exclusivamente. E a durabilidade desse negócio é baixa. As amizades baseadas no prazer têm durabilidade baixa. Porque quando o prazer, que é o motivo da amizade, desaparece, por exemplo, um casal em que as pessoas envelheceram e não sentem um pelo outro desejo sexual, ou uma pessoa que tem lá com relação a outra, uma pessoa que ficou, um sujeito que é popular porque é um bom contador de piadas, que é um sujeito engraçado, divertido, aí um dia que ele sofre um AVC, daí não consegue mais contar piadas de modo engraçado, e aí então ninguém mais convida ninguém para esse sujeito para festas, né? Porque agora a razão pela qual ele era convidado, na amizade que se tinha a ele, era com o prazer do seu convívio. Não é isso, né? É um tipo de interesse maior é no final. O terceiro tipo, quando a qualidade amável é útil, o motivo é o interesse. Por exemplo, é o tipo de amizade do velho. E é dos parentes, que dos parentes mantém esse tipo de amizade tipicamente. Você, quando vai para Rondônia, fica na casa do seu tio, e o seu primo lá de Rondônia, que não vem para cá, fica na sua casa. Então essa não é uma amizade baseada no prazer,
não é uma amizade baseada no próprio interesse do bem-estar da pessoa, é uma amizade baseada assim numa espécie de troca de favores. É isso que o Aristóteles separa esses 3 tipos de amizade, dizendo que eles são diferentes. Compreende como funciona a mente de Aristóteles? Ele olha todas as situações de amizade que ele vê na vida e fala assim, não, essas situações todas podem ser resumidas a 3 tipos. Esse é o jeito como os cientistas pensam. Isso é uma espécie de maravilha, uma descoberta maravilhosa. Vocês não ficam emocionados quando vocês ouvem essas coisas de Aristóteles? Não tem nenhum filósofo tão emocionante no sentido da descoberta, no sentido da provocação quanto esse. Porque você, quando lê Aristóteles, tem a sensação clara de que você domina todos os assuntos de que ele fala. Ele consegue lidar com o assunto de modo tão amplo que ele te dá uma segurança tremenda. Você pode chegar no seu trabalho hoje, pegar um problema que está vivendo do lado e dizer assim, bom, então agora, o que eu faria se fosse Aristóteles? Então, conhecer a filosofia de Aristóteles não é conhecer aí detalhes biográficos tipo revista Caras, né, da Grécia, Caras com K, né? Não é? Então, conhecer Aristóteles e dizer o seguinte, eu sou capaz de me passar por Aristóteles frente a um determinado problema, eu sei como Aristóteles reagiria a ele. É mais ou menos assim. E é que vocês estão aprendendo inconscientemente. Vocês não sabem que já estão aprendendo isso, mas aprenderam. São capazes de olhar para um problema e dizer, bom, peraí, vamos pensar se esse problema tem quantas partes. Toda vez que você reage frente a um problema analiticamente, e não por impulso, né, e não tentando estabelecer uma teoria, e no fundo também esse é o problema do detetive particular. Quando uma época na minha vida eu li muito a história do detetive, eu descobri que tem 2 tipos de detetive. Tem aquele que estabelece uma teoria logo de cara e tenta encaixar os fatos na teoria. Isso é um pouco perigoso, porque às vezes você pode tentar forçar a barra. E tem o outro que é aquele que, a partir do exame dos fatos, vai construindo uma teoria. Esse é o aristotélico. O primeiro é o detetive platônico. E o segundo é o detetive aristotélico. Aí para vocês entenderem um pouquinho melhor como funciona a mente de Aristóteles, que é uma mente extraordinária, que permite que você possa então ficar à vontade com quase todos os assuntos. Vocês vão ver que ele vai fazer misérias aqui nesses últimos 3 capítulos. Diga, Cristina. Por que está aqui enquadrado como último, velho? Porque os velhos são pessoas que não têm mais interesses em prazeres, não estão mais voltados para isso. Então, os velhos precisam de alguém que os sustentem, que os viabilize, né? Então, a amizade do velho é uma amizade com interesse de sustento, sobrevivência. Olha, essa que é a ideia. Ele vai explicar melhor do que eu, tá? É que eu antecipei um pouquinho o resumo. Vamos ver o que ele nos diz então. André, por favor. Parece que nem tudo é amado, mas apenas o que é amado, suscetível ou capaz de ser amado. E que isto é, ou o que é bom, ou o que é prazeroso e agradável, ou o que é útil. O bom é o virtuoso, o prazeroso é o agradável e o útil é o terceiro. Então tem as três possibilidades, as 3 coisas amáveis, cada uma delas gerando um tipo de amizade. Uma vez que o útil pode ser entendido como aquilo que produz algum bem ou prazer, a classe de coisas amáveis como fim é reduzida ao bom e ao prazeroso ou agradável. Você podia fazer mais um resumo? Esse novo resumo que ele propõe aqui, achar que o útil é um subtipo dos 2, ele não respeita. Ele continua até o fim do livro usando a tripartição e não 2 vezes. Mas então perguntamos, os seres humanos amam o que é realmente bom ou o que é bom para si? Indagação que julgamos justificada. Porque às vezes é possível que essas 2 coisas apresentem divergências. E a mesma pergunta fazemos quanto ao que é prazeroso. Ora, parece que cada pessoa ama o que é bom para si, e que enquanto o que é realmente bom é absolutamente e universalmente amável. O que é bom para uma pessoa particular é amável para essa pessoa. Além disso, cada pessoa não ama o que é realmente bom para si mesma, mas o que lhe parece ser assim. Entretanto, isso não afetará o nosso argumento, pois amável significará o que parece amável. Mesmo que pareça, só é amável no mesmo sentido. A pessoa amará aquilo
independentemente da nossa opinião sobre isso. Havendo, portanto, 3 motivos ou fundamentos para o amor, o termo amizade não se aplica ao amor por objetos inanimados, visto que nesse caso não há reciprocidade de afeto e também nenhum querer para o bem do objeto. Por exemplo, seria ridículo querer bem a uma garrafa de vinho. Isso eu conheço gente que é capaz de fazer uma coisa dela, né? Mas o que eu preciso entender aqui é que ele está dizendo uma coisa fundamental, é que não existe amizade unilateral. Por exemplo, se você quer muito bem uma pessoa, você faz bem uma pessoa. Imagina o seguinte, você resolveu adotar um pobre, você chegou para o pai e falou, pai, tem uma família pobre aí para eu adotar? Aí o padre falou, tem uma família pobre lá, tá. Daí todo mês você vai lá e dá R$1.000 para aquela família. Sei lá, estou dando um exemplo. Com essa família você não tem amizade, porque eles não sabem que porque você pediu ao padre sigilo, eles não sabem que você existe e eles não têm nenhuma opinião sobre você, em última análise. Quer dizer que essa atitude não é amizade, mas é benfeitoria. Porque a amizade implica necessariamente numa multilateralidade, ou seja, numa bilateralidade daquela relação. É isso que ele está contando aqui, tá? Então você não pode ser amigo de uma garrafa de cachaça, porque ela não vai ser sua amiga. Entendeu? Ela não vai, ela tem a tendência horrível de acabar e não dá nenhuma satisfação também, né? Tá? Muito bem. Os chopes também, tá? Pessoal, né? Entendeu? É uma desgraça. Tá, muito bem. Tá, continuando. No máximo, se deseja que possa ser bem conservada para que se possa tê-la para si. Ao passo que nos dizem que devemos querer bem ao nosso amigo naquilo que constitui o seu próprio bem, dele. Mas há pessoas que querem um outro bem que as favoreça. Se o sentimento não for recíproco, se diz apenas que sentem boa vontade, afeição por ele. Essa afeição só é chamada de amizade quando for mútua. Está claro isso? Só quando é mútuo, tá? Muito bem. E talvez também devêssemos acrescentar a qualificação de que o sentimento de boa vontade e afeição precisa ser conhecido relativamente ao seu objeto, pois um indivíduo frequentemente sente boa vontade, afeição, em relação a pessoas que jamais viu, mas que acredita serem boas ou úteis. E uma dessas pessoas pode experimentar também o mesmo sentimento por ele, onde temos um caso de 2 pessoas mútua e positivamente predispostas à afeição, mas as quais, contudo, não podemos nos referir como amigos, pois não estão cientes da diferença uma da outra. Então, você tem uma admiração por não sei quem, e a outra pessoa tem uma admiração por você, mas como vocês não se comunicaram isso, não há de fato uma amizade, é apenas uma afeição mútua, que é potencialmente o início de uma amizade, mas não é uma amizade ainda. Então a necessidade de interação é essencial na visão de Aristóteles sobre o que seja amizade. A amizade entre seres humanos, portanto, requer que estes sintam afeição, boa vontade recíproca, ou seja, queiram bem um do outro, estejam cientes, reconheçam da afeição um do outro, e a causa ou fundamento de sua afeição tem que ser uma das qualidades amáveis mencionadas acima. Isso Aristóteles puro. Então tem que ter lateralidade, né? Digamos, multilateralidade, tem que ter bilateralidade e precisa estar centrado num dos 3, uma das 3 coisas amáveis que ele descreveu em cima, que está aí no resumo, no esquema aristotélico número 12, que vocês acabaram de receber aí. Está claro isso, pessoal? Tá? Muito bem. Então, continuamos. Por favor, André. Ora, essas qualidades pertencem a classes diferentes. Consequentemente, o amor ou a amizade que ensejam pode igualmente pertencer a tipos distintos. Assim, há 3 tipos de amizade, correspondendo numericamente às 3 qualidades amáveis, as 3 coisas que são amáveis. Visto que um amor recíproco, conhecido das 2 partes, é capaz de se basear em cada uma das 3. E quando os seres humanos se amam, eles se desejam o bem com referência à qualidade que é o fundamento de sua amizade. Todas essas 3 coisas são bens, portanto. Quer dizer, o prazer, a virtude, o prazer e o interesse são bens, são bens. Todos os 3 são bens. São coisas boas. Assim, amigos que se amam com fundamento na utilidade não se amam por si mesmos, mas na medida em que algum benefício lhes possa advir um do outro. Então os 2 são amigos porque um, sei lá, dá alguma vantagem ao outro. Sei lá, o sujeito tem lá
paga a conta do boteco quando vão sair juntos. Há muitas situações assim, que o sujeito, depois que não paga mais, nunca mais arruma nenhum amigo, né? Tem um certo tipo de pessoa que produz amizades pela generosidade com que ele lida com os amigos. Então, esses são os famosos amigos traíras, né? Os conhecidos como amigos traíras, que no dia que o outro vai à falência e não tem mais dinheiro para pagar, ninguém mais liga para ele, né? Há muita gente assim, é uma coisa comum, não é isso? Mas, no entanto, aquela utilidade que havia naquela relação deixava de ser um bem, de certo modo, né? No entanto, esse é um tipo de amizade fraca, né? Uma amizade precária, porque assim que desaparecer o fator, o bem que une aquela relação, também desaparece a amizade. Portanto, não é o melhor jeito de amizade que se devia ter, de acordo com Aristóteles. Continuamos. E algo análogo ocorre com aqueles cuja amizade está baseada no prazer. Por exemplo, apreciamos a companhia de pessoas espirituosas não pelo que elas são em si mesmas, mas porque nos são agradáveis. Por conseguinte, numa amizade cujo fundamento é a utilidade ou o prazer, o indivíduo ama seus amigos para seu próprio bem e seu próprio prazer, não se cogitando aqui das pessoas amadas, mas da utilidade ou prazer que elas propiciam. E, portanto, essas amizades são apenas incidentais, uma vez que o amigo não é amado por ser o que é, mas pelo fato de ser capaz de proporcionar algum benefício ou prazer conforme cada caso. Por conseguinte, amizades desse tipo são facilmente rompidas, no caso de mudança das próprias partes, pois se não produzem mais prazer ou vantagem uma para a outra, o amor deixa de existir, na medida em que temos que admitir que o íntimo não é uma qualidade permanente, se diversificando a cada ocasião diversa. Consequentemente, desaparecido o motivo da amizade, dissolve-se a própria amizade, sua existência tendo sido apenas um meio para aquele fim. Então, você vai de uma excursão para Índia. Então, você vai ficar lá, amigo do sujeito que sabe falar hindustani, lá, que vai ser um guia útil. Na hora que vocês mudarem de país e forem para o Uzbequistão, aquele sujeito não tem mais importância, porque afinal ele não fala uzbequistanês, sei lá se aqui se chama assim a língua do Uzbequistão. É essa a história, quer dizer, as amizades baseadas em prazer e em utilidade são amizades fracas e não são duráveis, como a amizade baseada na virtude, que é a amizade que o homem virtuoso, essa sim, ele deve ter. Ele vai explicando para a gente, vamos lá, continuamos ouvindo Aristóteles. Amizades baseadas na utilidade parecem ocorrer com maior frequência entre os velhos, uma vez que na velhice os homens não buscam prazer, mas vantagem, e entre aquelas pessoas no auge da vida e jovens cujo objetivo na existência é o ganho. Amigos dessa espécie, na verdade, pouco ficam juntos, pois em alguns casos nem sequer agradam um ao outro, e, portanto, dispensam as relações amigáveis, a não ser que sejam para eles mutuamente lucrativas, uma vez que o prazer que encontram um no outro não vai além de suas expectativas de vantagem. Entre tais amizades se enquadram os relacionamentos familiares de parentesco, ditados pelos deveres de hospitalidade, inclusive com os estrangeiros. É aquela história, lá vai aquele seu tio chato que você não suporta, mas você vai ter que ficar, né? Ele vai se esperar na sua casa 3 meses. Né? Não é assim? Tá? Então, você aceita, não porque, afinal, né, você gosta dele, mas é porque você tem que fazer isso, porque depois, quando você for para outra cidade, vai ficar na casa dele, assim por diante. Então, é tipicamente um tipo de amizade que só se sustenta, digamos, circunstancialmente, e não tem, portanto, nenhum interesse em si. É o tipo de amizade que acaba fácil. Não é isso? Tá? Então, continuamos. Por outro lado, com referência aos jovens, o motivo da amizade parece ser o prazer, uma vez que os jovens orientam suas vidas pelas emoções e majoritariamente buscam o que é prazeroso para si mesmos e o imediato. E as coisas que os agradam mudam à medida que vão se tornando menos jovens, de modo que, com a mesma rapidez que formam a amizade, eles a dissolvem. Isso porque suas afeições se alteram em função do que lhes proporciona prazer, e os gostos da juventude são fugazes. Como os gostos vão variando muito, então também as amizades vão variando muito. Para um jovem é impossível não ter amigos, que é um problema de todo adolescente, né? Por isso que eles andam em turmas, assim, em grupos, em bandos, com aquele jeito assim de meio de uniforme. Quando
Eu me lembro quando eu era criança, então o pessoal da escola pública vivia furioso com usar uniforme. Daí o sujeito sai da escola pública, da universidade, está todo mundo de uniforme igual, entendeu? Com aquela pastinha igual, o mesmo tipo de calça, o mesmo tipo de camisa, o mesmo tipo de boné. Não é isso? Então os jovens são assim, eles andam em bandos, porque para um jovem a amizade é fundamentalmente dentro desse contexto de prazer. Portanto, você não vê velhos em bandos, né? A não ser no Sesc da terceira-idade. Daí já estamos falando de uma anomalia no espaço quântico, que aí já é outra coisa. Mas os velhos conseguem ficar sozinhos com muita facilidade, né? Os velhos não precisam... não é assim? É o quê? Aí entende, às vezes eu vejo na televisão, não sei que canal, desafiando eles sabem essas reuniões com terceira idade, viagem, mas lá em Morretes tem um clube da farmácia. É uma farmácia? Então é bando. É um bando de velhos também, né? Tá certo. Então vamos lá. De velhos. Ademais, os jovens são propensos a se apaixonarem, uma vez que o amor sexual é fundamentalmente guiado pela paixão e alicerçado no prazer. Pode ler embaixo, por favor. Período extremamente difícil de ser traduzido e que nos obriga a pararmos. De maneira sutil, Aristóteles amplia seu conceito de filia, que agora abarca e absorve aquele de eros, paixão sexual. Mas é porque justamente, né, a amizade sexual é um tipo de amizade, de alguma maneira, mas qual dos três é? Baseado na utilidade? Não. É baseado na virtude? Não. É baseado no prazer. Não é isso? Tá? Então esse subtipo de amizade baseado no prazer é o de todos eles o mais complexo, o mais tumultuado, né? E é o que tem a maior quantidade de complexidades e complicações. Consequentemente, constroem vínculos com rapidez e também os desfazem com rapidez, mudando-os a miúde entre o nascer e o pôr do sol do mesmo dia. Os jovens efetivamente apreciam a companhia de seus amigos, pois é assim que obtêm o gozo proporcionado por sua amizade. E daí explicar por que vive em bando. Quando você acha um jovem que não vive em bando, é um milagre, entendeu? Tá? Eu acho assim que deve ser alguém bem especial. Eu acho assim, um sujeito que consegue não andar em bando, deve ter alguma genialidade incrível. Porque, de modo geral, eles andam em bando, assim, né? Tá todo mundo junto. 8 no carro, 8 sujeitos dentro do carro. Tá? A forma perfeita da amizade é aquela entre os indivíduos bons e mutuamente semelhantes em matéria de virtude. Isso porque esses amigos se desejam igualmente o bem alheio na qualidade de bem, e são bons em si mesmos. Tá, então ele, na verdade, acabou de desqualificar a amizade baseada na utilidade e no prazer, dizendo que, embora sejam legítimas, são menores, né? E agora ele vai falar da amizade baseada na virtude. Ora, são aqueles que querem o bem de seus amigos em favor de seus amigos, que são amigos no sentido mais pleno, visto que se amam por eles mesmos e não acidentalmente. Ou seja, como meio para atingir um fim que transcende a eles mesmos, lucro ou prazer. Por conseguinte, a amizade desses dura enquanto permaneçam eles bons, e a virtude é duradoura. E cada um é bom relativamente ao seu amigo, tanto quanto absolutamente, visto que os bons são tanto bons absolutamente quanto úteis entre si. E cada um é prazeroso também das duas maneiras, posto que indivíduos bons são agradáveis tanto absolutamente quanto uns para os outros, pois todos se agradam com as próprias ações, e, portanto, por ações semelhantes às suas. E as ações de todos os indivíduos bons são idênticas ou similares. Então, ele está dizendo o seguinte, que o amor baseado na virtude também é prazeroso e também é útil. Tem os dois componentes que os outros só têm. Quer dizer, o prazer só tem o prazer. Quando o prazer some, então não tem mais amizade. A utilidade só tem a utilidade, tem o interesse. Quando o interesse aparece, também acaba a amizade. Mas, no entanto, o amor baseado na virtude, ele tem, além da própria virtude, também tem os outros dois prazeres influídos. E é por isso que ele é de todos as amizades a melhor. A melhor amizade é aquela em que você faz o bem pelo bem, que você quer, de fato, o bem do outro, porque você é uma pessoa de bem. E assim por diante. São as amizades que são duradouras, em última análise.
que ele está aqui nos explicando. Mas ele vai melhorar a explicação. Vamos lá. Tal amizade é naturalmente duradoura, pois combina em si mesmo todos os atributos que amigos devem possuir. Todo afeto é baseado no bem ou no prazer, seja absoluto, seja relativo à pessoa que o sente, e é fomentado por similaridade de algum tipo. Mas essa amizade possui todos esses atributos nos próprios amigos, pois eles são semelhantes, absoluto e relativamente bom e agradável daquela forma, quer dizer, em si mesmo. Ademais, o absolutamente bom é também absolutamente agradável, mas o absolutamente bom e agradável são os principais objetivos do afeto. Portanto, é entre indivíduos bons que o afeto e a amizade existem sob a sua forma mais completa e melhor. Você é amigo do outro porque você deseja o bem para o outro, mas deseja mesmo, independentemente de obter um prazer direto ou uma utilidade direta. E se o outro tem para você os mesmos sentimentos, então isso é recíproco e essa relação de amizade é a melhor de todas. Essas amizades, de certo, são raras, pois esses indivíduos são poucos, que se acresça que demandam tempo e familiaridade, como diz o Brocardo. Brocardo é um ditado, tá? Ditado popular. Não se pode obter um conhecimento mútuo enquanto não se tiver comido sal juntos. Ou seja, enquanto não se tiver efetivado um relacionamento estreito de mútua hospitalidade. Comercial aqui é no sentido metafórico, né? Ter comido junto, ter convivido junto, ter trocado uma refeição. Né? E assim não se pode admitir a amizade de alguém e realmente tornar-se amigo, sem que cada um tenha demonstrado ao outro que é digno da amizade e que conquistou a confiança do outro. As pessoas que encetam relações amistosas não tardam a desejar a amizade, mas não podem realmente ser amigas sem se tornarem amáveis entre si e terem consciência desse fato. O desejo da amizade surge e cresce com rapidez, mas a amizade não é assim. E agora vamos entender o que ele quer dizer com isso. Essa forma de amizade é perfeita, seja do prisma da duração, seja daqueles dos demais atributos da amizade. E em todos os aspectos, cada uma das partes recebe da outra benefícios idênticos ou similares, atitude correta que se espera de amigos. A amizade baseada no prazer apresenta certa semelhança com a amizade baseada na virtude, pois homens bons são prazenteiros entre si. E o mesmo pode ser dito com relação à amizade baseada na utilidade, visto que homens bons são úteis uns para os outros. Nesses casos, inclusive, a amizade é mais duradoura quando cada amigo extrai o mesmo benefício, digamos, prazer do outro. E não apenas isso, mas o extrai da mesma coisa, como na amizade entre duas pessoas espirituosas e não como ocorre na amizade entre alguém que ama e aquele que é por ele amado. Esses últimos não encontram seu prazer nas mesmas coisas. O prazer daquele que ama consiste em contemplar o amado e cercá-lo de atenções, enquanto o prazer do amado consiste em receber os cuidados e atenções daquele que o ama. E quando a beleza do amado murcha, por vezes também murcha a amizade, na medida em que quem ama não encontra mais prazer na visão do seu amado e este não recebe mais os cuidados e atenções daquele que o ama. Ainda que muitos realmente permaneçam amigos, como se a título de resultado de sua intimidade passassem a amar o caráter um do outro, o caráter de ambos se mostrando semelhante. Pode ver a nota, por favor. Está claro que Aristóteles está se referindo ao amor sexual como coadjuvante da amizade, amor este que naturalmente é mais transitório do que a amizade. Aqui uma certa fofoca sexual, eu não tenho muita certeza que é isso, sabe? O Aristóteles não era um teórico, por exemplo, da pederastia. Ele não achava a pederastia bonita, achava completamente errado. No último encontro que nós tivemos aqui, ele a classificou como bestialidade. Então ele achava que era uma atitude que saía que era um hábito que excedia os hábitos humanos aceitáveis, portanto era uma degradação humana. Eu não tenho certeza, tá? Pode ser que aqui tenha essa conotação ou não, mas eu tenho um pouco de dúvida, para ser bem sincero. Não dá essa ideia, né? Nos outros dois também não há essa sensação, quando você vê essa sensação, que ele pode estar sugerindo isso.
Mas, em todo caso, não seria contraditório com o resto do texto, né? Não seria contraditório. Mas parece aqui muito mais uma oportunidade em que o tradutor aproveitou para fazer uma fofoca. Né? Tá certo? Tá. Isso na amizade, por exemplo, de Davi e Jonatã, é uma amizade como descrita por ele aqui. Extremamente pura, sem nenhuma provocação. Então, embora houvesse outros casos, né? A amizade do Aquiles com o Pátroclo não é uma amizade normal, uma amizade sexual, né? E como há no mundo grego diversos casos, assim. Mas o Aristóteles, em princípio, não é um teórico desse negócio. Platão não. Platão enche os seus diálogos, digamos assim, homossexuais sem nenhum problema. Mas Aristóteles tinha um grande problema com esse assunto. Tá? Continuamos? Mas para aqueles que em seu amor não permutam prazer por prazer, mas prazer por ganho, a amizade é menos intensa e menos duradoura. Uma amizade cujo fomento é a utilidade se dissolve tão logo a vantagem que a determina deixa de existir. Pois os amigos, nesse caso, não se amam, mas sim ao que obtinham um do outro. E agora vem um capítulo, um parágrafo bem importante, tá? Presta atenção nesse aqui agora. Amizades, portanto, baseadas no prazer e na utilidade, podem existir entre dois indivíduos maus, entre um indivíduo mau e um bom, e entre um indivíduo nem bom nem mau e um outro indivíduo de qualquer tipo. Mas é evidente que somente indivíduos bons são capazes de ser amigos pelo que são em si mesmos, visto que indivíduos maus não se extraem prazer de um relacionamento mútuo, a não ser que retirem alguma vantagem um do outro nesse relacionamento. Então, o que ele está dizendo aqui é que o que caracteriza, digamos, o homem moralmente correto, que é o que ele está ensinando, o livro é um livro de ciência prática, ele está querendo ensinar como é que vive, né? Mas é apenas o homem que tem, o ser humano que tem esta visão do bem pelo bem, é que é capaz de ter uma amizade do primeiro tipo com outros. Porque quando há qualquer pessoa que não seja bom na relação, ela sempre terá uma expectativa ou de prazer ou de utilidade, que são aspectos inferiores da amizade. Ou seja, são inferiores na medida em que eles são menos duráveis. Ele não está dizendo que isso é errado, tá? Mas ele está dizendo que as amizades dos melhores homens são as amizades baseadas na virtude e não na expectativa de prazeres da utilidade, porque ambas podem desaparecer a qualquer momento. Que é o que acontece entre sócios, por exemplo, né? Sócios é assim, né? Acontece entre sócios, você tem uma amizade baseada no interesse, exclusivamente no interesse. E aí, quando você tem problema de sociedade, quase sempre a sociedade, a briga que acontece é porque os interesses econômicos são maiores do que o interesse de fazer o bem propriamente dito. Então, a justiça submerge rapidamente frente às questões econômicas daquela amizade, e é por isso que as sociedades no final da vida tornam-se horrorosas, assim. E é a mesma coisa dos casamentos que acabam mal, aquela briga para quem vai ficar com as galinhas, entendeu? Uma coisa medonha, porque aí, como aquela relação não tinha um interesse em si próprio, mas havia apenas uma espécie de conveniência econômica, então nos sinais de casamento é que se percebe com clareza que aquela amizade tinha apenas um sentido utilitário, e não mais do que isso. E é isso que ele está contando para nós, tá? Continuamos. Por outro lado, somente a amizade entre indivíduos bons mostra a prova da calúnia, porque é muito difícil crer na palavra de qualquer um relativamente a um amigo que se tem pessoalmente testado há anos, isso sem contar a mesma confiança, a incapacidade de se fazerem mal e todas as demais características exigidas e presentes na verdadeira amizade. Calúnia aqui é um nome genérico, né? A calúnia, na verdade, é uma expressão técnica do direito, e calúnia é quando você acusa alguém de ter cometido um crime. Apenas um crime. Espero que os advogados aí me ajudem com isso, né? Então, se você disser assim, fulano e tal lá matou o vizinho, então isso é calúnia, que ele cometeu agora uma difamação, não é uma calúnia, né? E uma injúria também não é. A difamação é quando se acusa alguém de ter feito alguma coisa que é errada, mas não necessariamente um crime. E injúria é xingamento, assim, tipo,
corno, tal, coisas assim do tipo, entendeu? Que aí já é um xingamento qualquer. Então, aqui nesse caso, ele está falando em termos de calúnia geneticamente como se fosse uma inverdade que se diz de uma certa pessoa, e aí diz que apenas uma relação de amizade do primeiro tipo pode estar imune às calúnias, porque a pessoa ali não acredita em qualquer coisa que diga, né? Ela é resistente à difamação, calúnia, enfim, a inverdades em geral. As outras formas de amizade, ao contrário, são todas passíveis de dissolução em virtude de calúnia e suspeita. Mas visto que as pessoas efetivamente aplicam o termo amigos a indivíduos cuja consideração mútua é baseada na utilidade, tal como podem estados serem amigos, posto que a vantagem é geralmente reconhecida como motivo das alianças, ou baseada no prazer, como a amizade feita pelas crianças, talvez nós também devêssemos classificar esses relacionamentos de amizade e dizer que há diversos tipos de amizade. Em primeiro lugar, e no sentido estrito, a dos amigos bons, na qualidade de bons, e por analogia, os outros tipos, pois tais amigos são amigos em função de uma espécie de excelência e de similaridade neles, uma vez que o prazer é bom aos olhos dos amantes do prazer. Mas não é muito provável que essas duas formas secundárias da amizade se combinem. Os seres humanos não formam amizades entre si ao mesmo tempo, visando à utilidade e ao prazer, porque qualidades fortuitas são raramente encontradas em combinação. Sendo a amizade, portanto, dividida nessas espécies, as pessoas inferiores constituirão amizades por prazer ou por utilidade, caso sejam semelhantes nesse respeito, enquanto indivíduos bons serão amigos por causa deles mesmos entre si, uma vez que são semelhantes no ser bons. Esses últimos, portanto, são amigos num sentido absoluto, ao passo que os primeiros o são fortuitamente e mediante sua similaridade com os últimos. As formas mais baixas de amizade são apenas amizades no sentido simbólico, né? Quer dizer, elas são por similaridade, mas não são amizades verdadeiras, são, na verdade, situações de circunstâncias de relacionamento. É isso que ele quer dizer. Agora, o que tem nesse capítulo que está aqui, nós já vimos o coração do capítulo. É claro que há muito mais coisa importante, mas o que eu fiz foi o seguinte: eu peguei o trecho mais importante que havia na frente e fiz mais um esqueminha aqui para nós, tá? Então, mais um esqueminha aristotélico, que é esse aqui, Mônica, por favor, José, por favor, que é o esqueminha aristotélico número 13. E queria muito poder explicar para vocês, nós não vamos ler, mas eu vou explicar e contar para vocês como é que se pode entender isso, né? Que é o seguinte, né? O Aristóteles vai no meio do caminho, vai nos contar, num dado momento, vai nos contar que os governos, ele em seguida, terminando esse nosso livro aqui, ele começa a falar da política, que é o livro naturalmente na sequência. Nós invertemos aqui no nosso curso, porque como eu conseguia juntar os dois, então não tinha problema nenhum, né? Mas o que acontece aqui é que ele vai falar da política, ele vai dizer o seguinte, que na política não tem nada disso, tá? Que eu vou dizer agora. Não está na política que eu vou dizer agora. Mas ele vai na política falar dos diversos tipos de governo. E Aristóteles acha que tem 3 tipos de governo básicos, 3 maneiras básicas, dentro daquela ideia aristotélica, de olhar para tudo que existe e tentar então fazer, né, dividir, separar tudo em subgrupos, né, subgrupos que ele analisa então por um. Aristóteles acha que tem 3 tipos de governo basicamente. Tem um negócio chamado monarquia, que é o governo de uma pessoa só. Tem aristocracia, que é o governo de um grupo de elite, quer dizer, aristos significa nobre, aristos é nobre, né? Então, um grupo de elite. E tem uma coisa chamada timocracia, que ele não usa na política em nenhum momento essa expressão. A timocracia é uma expressão que não está na política. Mas timocracia significa basicamente o governo da elite econômica. Tá? Melhor, não é bem da elite econômica, mas é um governo democrático, é uma república controlada pela elite econômica. Então, deixa eu ver se eu consigo explicar para vocês, não é difícil de entender. Então, a monarquia é quando um só governa. A oligarquia é quando um pequeno grupo governa. E a timocracia, ou então república, como é o nome que ele usa no segundo grupo, na verdade ele não usa república é uma tradução, ele usa a expressão politeia.
A expressão politeia é a expressão que Aristóteles usa para falar do governo da maioria. Então, quando ele diz que tem um tipo de governo que é da maioria, a primeira coisa que você não deve fazer é supor que se trata de uma maioria democrática, como é no caso moderno. Então, só é a maioria quem? Ou a maioria dos cidadãos. Isso exclui necessariamente as mulheres, que votam, né, com o marido, né, digamos assim. O marido as representa, porque na verdade é cada família, né? Isso exclui todos os escravos, que são pessoas que não votam nada, que não têm importância social nenhuma, e exclui também os estrangeiros, que não podem votar também. Então, o que o Aristóteles chama de politeia, ou seja, o governo da maioria, é quando os cidadãos votam. E os cidadãos podem ser um grupo bem pequeno, dentro de uma sociedade grande. Então, não se iludam com isso, achando que havia aí na Grécia qualquer espécie de democracia participativa geral como essa que nós temos hoje aqui. Então, Aristóteles diz assim, olha, esses são os 3 jeitos ideais, digamos assim, os 3 jeitos básicos. Mas a monarquia pode não dar certo. A monarquia pode degenerar em tirania. O que é a tirania? A tirania é quando o fulano, que era um rei, agora é um tirano. O que é um tirano? É alguém que reina absolutistamente, sem olhar para o interesse do povo, só para o seu próprio interesse. Então, o rei é um tirano. A degeneração da monarquia é a tirania. Por isso que é difícil fazer a monarquia funcionar, diz Aristóteles. Porque você sabe lá se o filho do homem não é louco? Tem lá o rei, um bom rei. E ele vai passar é muito comum, né, que seja hereditário. Quem garante que o príncipe não é louco da rede? Está cheio de exemplo aí na história, né? Não é isso, tá? No Brasil nós não tivemos esse caso, né? O Dom Pedro I era melhor que o Dom VI, Dom João, e o Dom Pedro II, de certa maneira, era melhor que o Dom Pedro I. Nós tivemos aqui o contrário, mas foi sorte, porque facilmente tem um louco que assume o poder. Ora, a aristocracia é um governo melhor do que a monarquia, sob um certo ponto de vista. Porque ela é o governo dos melhores, no sentido da elite intelectual, da elite moral, enfim. Mas o problema da aristocracia é que, como você não tem meios de garantir que os melhores sejam lá empossados, o que acontece na aristocracia é que ela acaba virando oligarquia. Então, ela acaba virando o governo de uma minoria que governa quase sempre a favor dos seus próprios interesses. De modo geral, uma minoria econômica. Tá? Uma minoria econômica. Então, a degeneração da oligarquia, da aristocracia, é a oligarquia. Entenderam isso, né? Fácil, né, de entender isso. E esse governo democrático, esse governo, digamos, da maioria, ele degenera para a democracia. Para Aristóteles, democracia é uma degeneração governamental, não é um governo desejável em si próprio. Por que ele acha que degenera? Porque o governo da maioria, ele não pode ser da maioria pura e simples, é da maioria vista como sendo uma entidade homem a homem. Olha, veja só, ele não está falando de ninguém que não seja os cidadãos, hein? E mesmo entre os cidadãos, ele acha que não pode ser assim. Por quê? Porque entre os cidadãos existem diferenças de renda. Há cidadãos ricos e cidadãos pobres. Todo lugar é assim. É uma marca da história que existe a diferença econômica entre os indivíduos. Não é isso? Então, se existem cidadãos ricos e pobres, e todos têm direito a voto, o que você tem que evitar? Você tem que evitar que haja uma manipulação dessa diferença. Porque se você deixar dar todo mundo um voto, porque tem quem vota e quem é eleito, né? Quer dizer, quem vota e quem é passível de eleger. Então, se você der a todo mundo um voto e todos forem capazes de ser eleitos desse grupo de grandes chamados cidadãos, o que acontece é que aparece um fulano chamado demagogo, e esse demagogo começa a atuar na diferença que há de renda de ricos e pobres, e começa a jogar os pobres contra os ricos. E aí, então, acontece um bagunçamento do negócio tão grave. Foi o que aconteceu na Revolução Francesa. Os 10 anos de bagunça e de morticínio da Revolução Francesa foram isso.
foram os demagogos, o Marat, o Saint-Just, o Robespierre, essa turma toda, que ficaram 10 anos jogando ricos contra pobres. E aí, o que acontece quando você fica fazendo isso? Você vai destruindo a estrutura econômica da sociedade. Você vai destruindo a estabilidade social. E aí, então, aparece um tirano que vem botar ordem. Portanto, a democracia é o caminho intermediário entre a verdadeira democracia, digamos assim, e a tirania. E ela vai gerar a tirania porque o estabelecimento de uma, digamos assim, de uma igualdade formal entre todo mundo implica no aumento do espaço de manobra do demagogo. Daí, então, Aristóteles teve proposto no seu livro Política, teve proposto uma série de soluções para isso. E entre a solução mais importante é a seguinte: imagine que tenha lá uma cidade qualquer que tenha 20 mil cidadãos. Então, esses 20 mil cidadãos podem votar, que é o jeito, né, de você estender para tudo. Mas nem todo mundo pode governar. Só pode governar quem tiver uma certa renda para cima. Daí a ideia da timocracia. Tá? Timocracia é isso. Porque timocracia é uma maneira de você fechar a porta do governo para os pobres, porque se os pobres forem para o governo, eles nunca mais querem sair, porque eles veem no governo uma fonte de renda. É o que acontece no Brasil hoje. Você tem 20, 30 mil militantes do PT ocupando os cargos aí políticos e que esses daí nunca mais vão sair. Tá? Eles têm aquele pensamento sindicalista de que agora é deles o negócio e vão ficar aí o resto da vida. E então Aristóteles dizia que a primeira providência para você ter democracia verdadeira, ou seja, para você ter república, é você não remunerar o cargo público, não remunerar o vereador, não remunerar o deputado. O sujeito que quer ser vereador, ótimo, então ele está sendo uma pessoa bondosa com a sociedade. Então ele vai lá e não ganha nenhum tostão para ser vereador. Isso é uma maneira, isso é muito prático, a gente poderia implementar isso aqui em Curitiba. O que vocês acham dessa? Então, vocês compreendem a sabedoria que tem isso? Há muito lugar do mundo que é assim. Existem cidades nos Estados Unidos que não remuneram vereadores. O sujeito que quer ser vereador, ninguém obriga. Então, ele vai lá e vai dar 3, 4 anos do seu tempo, 2 horas por dia. Imagine uma cidadezinha no interior lá, de 10 mil habitantes, nos Estados Unidos. O sujeito sai lá da loja de ferramentas, lá de material agrícola, atravessa a rua, vai na Câmara, faz 2 horas de sessão, volta para a loja dele. Pô. Qual é o sentido que tem daquele sujeito ficar lá com 10 assessores todo dia? Compreenderam a sabedoria disso? Então, quando você pensa numa cidade pequena, você automaticamente percebe que isso é possível. Não percebe? Bom, mas de que cidade está falando Aristóteles? Tem cidades minúsculas, pequenas. Então, o jeito como ele criou uma maneira de fazer um verdadeiro governo da maioria, chamado república, para impedir a democracia, porque a democracia é degenerescência, porque ela vai gerar tirania, é você criar uma expansão da base votante, mas uma restrição ao exercício do governo. E essa restrição é de natureza econômica. De modo que os de baixo votam, mas eles não governam. Não havendo interesse econômico no governo, porque aqueles que têm dinheiro aqui irão para o governo, então é possível que o governo possa estar aí disposto a agir melhor. Entenderam agora essa diferença? Entenderam os 3 regimes fundamentais de Aristóteles e as suas degenerações? Portanto, o que Aristóteles pensa do mundo político é profundamente diferente do que se pensa hoje em dia. Então, a gente hoje ouve aí no rádio e nos comentaristas políticos a ideia de que nós temos que participar porque o nosso voto vale ouro, não sei o quê. Pois Aristóteles, para não fazer de jeito nenhum. Quanto menor for a participação política, mais democracia tem. E quando você leva em consideração que nos Estados Unidos só metade da população vota, você tem aí um argumento extraordinário a favor dessa tese, né? Porque se nos Estados Unidos metade não vai votar e tem uma democracia que aqui, quer dizer, não é o voto que interessa. No sábado passado eu estive em Paranavaí, dando o curso do pai da Hélia para as professoras, né? Aí apareceu esse assunto lá de um certo meio e falou assim: olha pessoal, vocês pensam que
formar vida política é fazer essa palhaçada de botar criança para se candidatar, fazer campanha, votação, não sei o quê. Isso é assim, isso é simpático, pode ter algum valor, mas o pessoal pensa que fazer exercício do mundo do processo eleitoral implique numa formação política das crianças. Como se nós tivéssemos uma política medonha, porque o pessoal não sabe fazer o processo eleitoral, mas justamente o que eles mais sabem fazer é essa conversa do processo eleitoral, né? Quer dizer, não é você ensinar as crianças a serem uns pilantrinhas políticos que você vai melhorar a política do país. No entanto, toda escola pensa que é para fazer a formação moral das crianças. Então, as escolas fazem um troço que assim, tem uma eleição falsa, na época da eleição. Então, no segundo turno, né, um vai ser o Lula, outro vai ser o Fernando Henrique. Aí vão lá, as crianças na sala. Então, eu queria fazer que é minha proposta, outro não sei o quê. E aí as crianças fingem. Pô, mas como é possível esse país ser tão ridículo? Pensa bem. Porque, veja, você pode fazer uma eleição lá no diretório acadêmico, no centro lá das crianças. Não tem, toda escola não tem lá um negócio desse? Tem. Agora, imaginar que isso é formação política, não seria muito melhor você dar aula de religião naquele tempo que está fazendo isso? Porque as pessoas votam mal e têm uma vida política ruim porque elas têm problemas morais altos. Quer dizer, houve uma perda completa da consciência moral. Pois é só a recuperação disso que gera alguma possibilidade de melhorar a política. Agora, ficar achando que é aquele ritual que depois vira uma coisa palhaçada, né? Vira uma brincadeira daquelas coisas, que isso é formação política. Mas isso é apenas uma dessas coisas infantis brasileiras, é uma das ideias infantis brasileiras. Ninguém tem a ideia do que está fazendo. Aí teve lá 4 ou 5 ataques histéricos, que eram as professoras que achavam que isso tinha sido a ideia melhor que elas tinham tido na sua vida. E é por isso que depois da aula algumas professoras me presentearam com ovos de tomate. Né? Mas você compreende que a ilusão brasileira é um pouco esse negócio. O Aristóteles falou assim, não faça isso. O Aristóteles para não fazer isso. Assim, o sujeito tem que ficar lá no campo cuidando da sua vaca, da sua cabra, produzindo leite, produzindo trigo. Porque se você põe todo mundo para discutir política na praça, o que acontece? Os demagogos tomam conta. E quando os demagogos tomam conta, eles dizem assim, está vendo, pessoal? Vocês são pobres porque vocês estão roubados por aquele fulano ali, ó. Aquele ali é que é o safado. Então vamos lá matá-lo. E todo mundo vai matar mesmo. E é assim que você faz as rebeliões populares. E é assim que você... E aí, para você ter uma ideia da gravidade disso, 10 anos depois da França ter feito isso, o tempo todo, jogado todo mundo contra os que tinham alguma coisa, por exemplo, os camponeses contra os proprietários rurais, a França, que era o país mais rico da Europa, estava miserável ao ponto de precisar de Napoleão montar uma guerra de conquista para saquear os vizinhos. Porque as guerras napoleônicas não são nada mais do que isso. Quer dizer, as guerras napoleônicas são a maneira de você roubar do vizinho o trigo que você não consegue mais explotar, porque você destruiu a estrutura da economia francesa. Por quê? Porque os sujeitos foram lá, os MSTs da época vão lá e ceifam as cabeças daqueles que parecem ser os produtores. É isso que Aristóteles está dizendo que não pode. Agora, esse é um assunto enorme, né? Porque é o assunto da política, que está no outro livro e não nesse aqui. Agora, o que é interessante é que o Aristóteles está dizendo porque a tese da política é que a sociedade humana, viver em sociedade humana é tão natural quanto respirar, porque o ser humano não existe fora da sociedade. E que a sociedade da polis, ela é uma sofisticação de uma sociedade menor que é a das aldeias, das genes, né? Que são as famílias que se organizam e moram perto uma das outras, e que, por sua vez, é uma sofisticação da família. A família é o núcleo básico social. Então, a família tem, imagine, um homem e uma mulher que têm filhos, esses filhos casam e vão morar em volta, cada um com a sua casa. Quando você tem isso
mais ou menos grande, você tem uma gêmea, você tem um povoado, você tem ali uma família, uma aldeiazinha. Quando você junta tudo quanto é aldeia, ou seja, no núcleo familiar, você tem a polis. Então, Aristóteles dizia que o modo como a família está estruturada, que há 3 tipos de amizade na família, e esses 3 tipos de amizade acabam se reportando para toda a sociedade. Olha que está ali, está vendo? Ó? Na monarquia, a monarquia é tipicamente o regime político que emula socialmente a amizade que existe entre o pai e os filhos. Tá? Os pais, o pai é uma espécie de rei na família grega. Ele está interessado no bem-estar da família, portanto, as ações que ele faz são ações voltadas para o bem dos filhos. E diz assim, né? É tão natural para um pai governar seus filhos e para os antepassados, os que deles descendem, quanto um rei governar seus súditos. Então, esse modelo de governo monarquista, que em alguns lugares tem, e para poder escrever a política, dar aula da política, Aristóteles fez um estudo, ele e uma equipe, né, de 160 constituições diferentes, para fazer justamente o estudo da casuística. Então, isso que nós chamamos de monarquia é apenas a emulação social do aquilo que existe numa família. Então, a ideia da autoridade, que é uma autoridade meio absoluta do pai sobre os filhos, diz assim em Aristóteles, a importância que o pai tem sobre os filhos é maior do que a de um rei sobre os seus súditos, porque o pai, de alguma maneira, propiciou a vida, né? Então, essa autoridade que há na família é que dará origem à monarquia. Mas é claro que, do mesmo modo que as monarquias podem desencaminharem-se para a tirania, um pai também pode ser tirano. E que o pai tem que cuidar para não ser tirânico, para ter autoridade sem ser tirânico. Do mesmo modo, aquilo que se chama de aristocracia, e isso é uma coisa tão importante, é baseado na amizade que existe em casa do marido com relação à mulher e da mulher com relação ao marido. Porque a relação, Aristóteles diz que a relação do marido com a mulher não é uma relação monárquica, como é como os filhos. Porque ela é uma relação de excelência. Porque os filhos não têm nada de excelente, porque os filhos são apenas uma piazada que tem que ser sustentada. Entendeu? Que não tem que abrir a boca. Entendeu? É essa a ideia que um grego tem de criança. Essa ideia de criança até há pouco tempo era assim. Até 1945, criança nenhuma comia na mesa com os adultos, ou se comia não abria a boca, sob pena, né, de levar um puxão de orelha. Que, aliás, é um castigo que ninguém mais faz com criança, né? Puxar a orelha de criança. Assim. Antigamente era comum, hoje em dia ninguém mais faz isso, sei lá. Mas para um grego, os filhos não estão numa relação de imensa inferioridade. Porque, afinal, eles não têm excelência nenhuma. Mas a mulher não, porque aí, no caso do homem e da mulher, há uma repartição de saberes. Há saberes do mundo que pertencem ao homem e há saberes da mulher, da casa, que pertencem à mulher. Então, diz Aristóteles assim, olha só, o esposo manda por força de mérito e conveniência, e em assuntos que dizem respeito à esfera masculina. Só assuntos que se destinam a uma mulher, ele os passa à sua esposa. Quer dizer, a relação entre o marido e a mulher não é uma relação de natureza monárquica, mas é uma relação de natureza oligárquica. Então, o homem está no poder familiar, não porque ele tenha uma relação de poderio total, mas porque ele está mais adequado, porque ele tem uma habilidade maior nos assuntos associados à vida social. Afinal, ele que está no mundo. E é por isso que o homem não deve achar que manda em tudo. Isso aqui é no tempo do Aristóteles. Né? Hoje, certamente, os homens não mandam em nada, mas isso mudou muito. No tempo que Aristóteles ainda mandava um pouquinho, né? Não é mais o caso, certamente. Então, a regeneração é a oligarquia, diz assim Aristóteles. Quando o marido controla tudo, transforma o relacionamento com a esposa numa oligarquia, pois passa a governar violando a conveniência e não em virtude da superioridade. Isso apenas para tirar a tese de que Aristóteles possa ser visto como machista, porque não era, não. Aristóteles não é nem escravocrata, embora ele diz claramente na política
que apenas o escravo por natureza é alguém que deva ser escravizado e nunca o escravo é forçado. Quer dizer, ele acha que há escravos por natureza, que são as pessoas que se deixam escravizar. Aquele que escravo por natureza é aquele que depende o tempo todo da vida, da opinião dos outros. Então a coisa que ele acha mais horripilante do mundo é você ganhar uma guerra e escravizar os soldados perdedores. Isso é horripilante, na opinião uma vergonha, uma ignomínia, uma coisa dessa. Então Aristóteles não é nem um defensor da escravidão e tampouco é um teórico marxista, como se quer fazer crer nos tempos modernos. E por último, né, quando você tem o terceiro tipo de amizade da família, que irá depois gerar um certo impacto na sociedade, é a república, que é o tipo de amizade que há entre os irmãos entre si. A amizade entre irmãos é como entre os membros de uma associação, camaradas, quer dizer, que as duas partes são iguais em posições de idade, o que usualmente implica identidade, sentimentos de caráter. E é isso que gera a república igualitária. A ideia de que os cidadãos estão, de alguma maneira, no mesmo pé de igualdade. Então, o Aristóteles aqui está dizendo que isso que se chama de modo de constituir governos, que depois ele explicará na política, nada mais é do que uma aplicação social dos tipos de amizade que existem nas famílias. Dentro da própria família, há 3 tipos de amizade e que são eles que geram depois os tipos genéricos de governo, que irão gerar as famílias de tipos governamentais. Que tal? Não é bacana isso? Não é interessante isso? Eu acho isso aqui de uma propriedade assim, extraordinária. Assim, acho que isso tem tudo a ver com o que nós estamos dizendo aqui. Tá? Então, o que nós vamos fazer agora é rapidamente terminar o assunto da amizade, pulando agora muito, porque eu fiz o resumo do que havia de mais precioso nesse pedaço que nós estamos pulando. Você sabe que nós, infelizmente, não podemos ler tudo, né? Não, por causa da nossa falta aqui. Vamos para o livro 9, na página 265. O livro 9 é todo ele uma continuação do livro da amizade, ele não traz um assunto novo. Tá? E vamos ler então aí no livro 9 o primeiro trecho. André, por favor. Em todas as amizades entre pessoas dessemelhantes é a proporção. Como foi dito, que instaura a igualdade e preserva a amizade, tal como nas relações entre concidadãos. O sapateiro recebe pagamento por seus calçados, o tecelão e os outros artesãos por seus produtos, de acordo com o valor apresentado. Nessas relações comerciais, concedeu-se uma medida comum, ou seja, o dinheiro, e este constitui um padrão que serve de referencial para todas as coisas, e segundo o qual todas elas são avaliadas. E essa é a única utilidade verdadeira do dinheiro. Na política, Aristóteles diz que o que se chama de economia, que é o sustento da casa, literalmente falando, é uma maneira do chefe da família trazer, né, os alimentos, enfim, aquilo que faz a família poder viver materialmente. E que, como na medida em que isso foi ficando difícil, na medida em que era complicado trocar porquinhos por ovelhas, porque não havia interesse mútuo nessa troca, então tinha que encontrar alguém que tivesse trigo, etc., inventou-se o dinheiro como uma espécie de mínimo múltiplo comum, que é o agente que impede o escândalo, que não é isso, e que é para isso que serve o dinheiro, só para tornar as trocas fáceis, porque ele monetizando tudo, transformando tudo em valor monetário, ele permite que fique fácil a gente viver. Imaginaram se você tivesse que sair de casa de manhã e para poder comprar um jornal, tivesse que perguntar para o jornaleiro o que você tem que ele quer trocar com você pelo jornal, não ia ser viável a vida econômica moderna, né? Sem dinheiro. E diz Aristóteles que qualquer tentativa de acumular dinheiro como objeto de vida não é mais economia, mas é a crematística, que é uma outra ciência e que é uma ciência de moral duvidosa. Quer dizer, a ideia de passar a vida acumulando dinheiro é de moral duvidosa, porque o dinheiro é, na verdade, apenas um intermediário. Ele não é um bem final. Tanto é que o dinheiro só tem graça quando você o troca por um vidrinho de Chanel número 5. Porque antes disso, ele é apenas um pedaço de papel pintado. E é isso que Aristóteles está dizendo, que no fundo, né, o dinheiro só serve para facilitar as trocas.
Essa é toda a economia de Aristóteles, toda a teoria econômica de Aristóteles vocês acabaram de ouvir. Não há nada a mais além disso. Tá? Esse é o coração e o resumo da economia. Se Aristóteles teve alguma participação em economia, alguma sugestão, é isso que eu acabei de dizer. Tá certo? Continuamos, por favor. Mas nas relações de amizade que envolvem amor, leia a nota? Pode ler. O leitor deve ter sempre em mente o lato conceito de seguir, que vai desde o relacionamento para nós, desapaixonado e quase impessoal de concidadãos, até o relacionamento apaixonado e íntimo de amantes. Para nós, porque deve-se presumir que o relacionamento de concidadãos numa cidade com uma população de cerca de 20 mil almas intensamente politizadas, que é o que possivelmente seria a antiga Atenas do período democrático de Péricles, era, de certo, muito distinto do relacionamento de concidadãos numa cidade ocidental contemporânea de 2 a 10 milhões de criaturas e um país com uma população de 20 a 100 milhões de habitantes, de governo democrático representativo. Eu acabei de falar para vocês que é sempre lembrar que a Polis era isso aqui, né? Senão a gente não entende Aristóteles. Então. Mas nas relações de amizade que envolvem amor, o amante por vezes se queixa que seu afeto mais ardente não encontra qualquer correspondência de afeto, o que pode ser talvez porque nada haja nele capaz de despertar amor. Ao passo que a pessoa amada frequentemente se queixa que o amante, que no início da relação tudo prometeu, agora não cumpre nenhuma de suas promessas. Tais divergências ocorrem quando o que move o amante para a amizade é o prazer, enquanto o motivo da pessoa amada é a vantagem, e quando cada um deles não possui as qualidades que animavam a expectativa de cada um. Numa amizade baseada nesses motivos, ocorre a ruptura no momento em que as partes deixam de obter o que justificava o fato de serem amigas, considerando-se que, na verdade, nenhuma nem outra amava uma pessoa em si mesma, mas alguma qualidade efêmera detida pela pessoa. O resultado é essas amizades não serem elas mesmas duradouras, mas a amizade baseada no caráter é desinteressada, portanto, duradoura, como foi dito. Pode ter a notinha do caráter. Entende-se, dentro da classificação tripla básica da amizade, aquela cujo fundamento é a qualidade moral, ou seja, a virtude. É a primeira amizade. No fundo, o que ele está fazendo aqui é simplesmente nos encaminhar para a ideia de que há graus diferentes de amizade, e ele vai nos contar depois qual é o maior deles, que é o que ele, no fundo, nos faz como filósofo. Tá? Então, isso já vai aparecer. Surgem diferenças quando os antigos não obtêm o que desejam, mas algo diverso. Quando os amigos não obtêm o que desejam, mas algo diverso. Com efeito, não obter o objeto de nosso desejo é quase idêntico a não obter coisa alguma, o que nos lembra da história do homem que contratou um tocador de lira e lhe prometeu que quanto melhor tocasse, melhor o pagaria. Ora, na manhã seguinte, quando o contratado lhe solicitou que cumprisse sua promessa, este lhe disse que já pagara pelo prazer que recebera através do prazer que proporcionara. Vigarista, né? Diz, olha, mas o senhor não teve prazer de ter lira? Então, o senhor está pago já, e o senhor teve a chance de vir aqui e ter prazer tocando para nós aqui. Tá, muito bem. Isso estaria certo se ambos houvessem desejado prazer. Mas quando um quer diversão e o outro ganho, e um obtém o que desejava e o outro não se tem uma transação justa. Porque um homem deposita sua expectativa naquilo que é o objeto de seu desejo ou carência. E somente se o obtiver estará disposto a dar o que tem que dar. Que é muito sábio esse comentário para você compreender quando é que sexo dá certo, né? Quando as duas pessoas querem exclusivamente o prazer daquela situação. Quando uma das duas tem uma outra agenda que não o prazer, então nunca há possibilidade de solução nisso, porque um dos lados sempre se achará roubado ou então, sei lá, nunca insatisfeito com relação à sua expectativa. Mas a quem cabe fixar o quanto da retribuição devida? Deveria esse ser aquilatado por quem fez a oferta de serviço? E aqui tem uma coisa extraordinária, que é preciso que vocês saibam, que é o fato de que aqui está uma semente antimarxista. Porque a ideia do marxismo, da teoria de Marx, é que as coisas valem aquilo que o trabalho foi a substituir, né? Quer dizer, para o marxista,
quando alguém faz uma cadeira, quanto é o valor daquela cadeira? É o valor do trabalho que foi adicionado ali. Por que existe, o que é capitalismo para o marxista? É o fato de que quando o capitalista vende aquela cadeira, ele não distribui o valor da cadeira igualmente para os funcionários que a fizeram. Ele fica com um pedaço para ele. Esse pedaço que fica para ele chama-se mais-valia. E com essa mais-valia ele compra a máquina que permite que ele consiga contratar outras pessoas, mais pessoas para continuar fazendo a mesma coisa. Porque ele tem o capital, que é a máquina, e os outros não têm. Então os outros são obrigados a trabalhar para ele. E aí então o capitalista, ao sonegar essa remuneração, apropria para si próprio e obriga os outros a continuar trabalhando para ele, recebendo menos valor do que aquele que eles agregaram ao produto. Estão familiares com isso, né? Porque vocês tiveram tanta aula de marxismo na vida, duvido que vocês não tenham, pelo menos, aprendido isso dessa turma, né? E aí, então, o que faz o capitalista? Ele consegue, como adicionalmente a isso, ele faz com que os pobres tenham muitos filhos para gerar um exército industrial de reserva para que eles sempre tenham mais necessidade de arrumar emprego do que ele de obter empregados. De modo que todo mundo tem muito pobre sempre, e esses pobres sempre irão ser chantageados, trabalharão então para o capitalista, deixando no bolso dele a mais-valia, que é a expropriação capitalística com a qual ele forma o capital. Essa é a essência do marxismo. Você entendeu o que eu falei, você entendeu o Marx. Marx acha isso. Tá? Essencialmente é isso. Bom, no entanto, aqui nessas duas linhas está o antídoto a isso. Porque, no fundo, embora a teoria marxista parta da ideia de que o valor de um certo objeto é igual à somatória do valor dos trabalhos que o geraram, o que o Aristóteles vai nos dizer aí para frente, que o valor de um certo objeto é aquele que o comprador quer dar. E o que o comprador quer dar pode não ser igual à somatória dos trabalhos. Porque se o comprador quiser pagar menos do que custou, eventualmente tem que se vender por menos mesmo. Ou o comprador pode dar mais, quer dizer, a aferição de valor não é a oferta que faz. O valor, no fundo das coisas, é aquilo que o comprador vê. É por isso que, no fundo, esse negócio de economia é assim. O que é economia? É um conjunto de ações de transformação da natureza, em que organizações chamadas firmas, basicamente, produzem alguma modificação que alguém acha útil. Porque se eu montasse uma fábrica de um troço que ninguém quisesse comprar, sei lá o quê? Suspensório de cobras. Entendeu? Ninguém ia comprar nenhum, porque, entendeu? O cobra não usa suspensório, não tem ombro. É a história do valor agregado, né? O valor agregado é outro sentido, né? O valor agregado é quando você pega um pouco de leite e transforma em queijo. Então, o valor agregado é vender os mesmos 20 litros de leite, em vez de vender por R$2 o quilo, você vende por 25. Porque você fez uma transformação naquele produto, transformou o pouco valioso leite, que é um produto que ninguém quer, ou que tem muito e é tudo igual, num queijo chamado Roquefort que todo mundo quer comprar. Então, o valor agregado é uma expressão usada no mundo dos negócios, apenas para indicar que há uma transformação durante a cadeia produtiva que muda a perspectiva de valor. Mas estamos falando aqui em termos completamente estruturais da economia. Na economia, quem diz que as coisas têm valor ou não é o comprador e não é o vendedor. É por isso que não dá para construir uma teoria sobre o comprador, o vendedor expropriar os seus funcionários, quando na verdade não é ele que estabelece o valor que as coisas podem ter. Aliás, a teoria marxista, ela não se sustenta de modo nenhum, quer dizer, ela não tem nem sustentação histórica e nem ela é profundamente antilógica, né? Ela se autocontraddiz o tempo todo. Ele vai explicar um pouquinho melhor, quer ver? Vamos lá. Ou antes pelo aceitante favorecido, uma vez que o outro, ao oferecê-lo, parece ter deixado o assunto a critério do favorecido? Isso, dizem, era a prática de Protágoras. Protágoras é um... Protágoras, né? No diálogo do Protágoras, Platão diz isso, tá? Quando ele ministrava aula sobre qualquer matéria, costumava dizer ao seu aluno
que aquilatasse ele mesmo o valor de seu conhecimento, aceitando uma remuneração correspondente ao fixado pelo aluno. Nesses assuntos, contudo, algumas pessoas preferem o princípio segundo o qual cada homem receba sua remuneração pré-estabelecida. Exildo, os trabalhos dos dias. Mas as pessoas que recebem dinheiro adiantado e deixam de executar o combinado, dados os exageros de suas promessas, naturalmente se defrontam com reclamações por não terem cumprido sua parte no negócio. Talvez, entretanto, os sofistas sejam obrigados a exigir seu pagamento adiantado, uma vez que ninguém os recompensaria em dinheiro pelo conhecimento que possuem. Está fazendo uma crítica aos sofistas, né? Embora muito prudentemente não assine embaixo a opinião veiculada por Sócrates a respeito de Protágoras e outros sofistas no diálogo de Protágoras, o sagirista rivalizava com os sofistas, e como seu mestre Platão tanto desabonava a prática dos sofistas de cobrarem suas aulas quando considerava o conhecimento disponibilizado por eles como indigno do nome de Sofia, sabedoria. Nessa oportunidade, nos permitimos dizer, em defesa dos sofistas, que tudo indica que geralmente ensinavam a cidadãos ricos, que podiam perfeitamente pagar pelas aulas, e que, segundo a indicação do próprio Platão, deixavam a critério do aluno pagar o que eles julgavam valer a aula. Cumpre observar também que Protágoras não foi apenas professor remunerado de filosofia e retórica e discursador eloquente, mas também escreveu, entretanto, a razão de sua principal obra não ter chegado à posteridade é bem distinta daquelas que impediram o nosso acesso à maior parte da obra do mestre do Liceu, de Epicuro e de outros pensadores helenos. Foi incinerado em praça pública em 411 a.C. Esse Edson Bini aqui tem essa mania de ficar fazendo essas demagogias, assim, de vez em quando ele joga para a torcida, entendeu? Esse Edson Bini aqui. Tem essa tendência aqui de fazer. Então, ele deve ser um sofista marca maior, seguramente, tá? Continuamos ali. Pessoas pagas antecipadamente, portanto, naturalmente se veem diante de queixas se não executam o serviço pelo qual foram pagos. Mas em casos nos quais não há acordo quanto ao valor do serviço, se esse é oferecido para o próprio bem daquele que o recebe, como foi dito acima, não ocorre queixa alguma, pois uma amizade baseada na virtude não esteja disputa e o retorno realizado deve ser proporcional à escolha do beneficiador, uma vez que a escolha é o que distingue um amigo e agressivo. Pronto, então aqui ele fechou o raciocínio que nos interessa aqui, dizendo o seguinte: toda vez que você tiver amizade baseada ou no prazer ou no interesse, depois começam as polêmicas de saber quem é que deu mais, entendeu? E quem é que deu menos. Não é isso? Então, reparem, imagine os assuntos das brigas conjugais. Elas são assuntos associados ou a dinheiro, ou assuntos a saber, olha, eu tenho mais amor para você do que você deu para mim, em todos os sentidos, né? Não é isso? Quer dizer, o que acontece aí é que quando você está falando de prazer, e aí é que está o ensinamento do Aristóteles, nós não vamos poder ler direto nele, eu vou antecipar para vocês, para a gente poder logo para o fim, porque nós vamos ter que fazer um intervalo daqui a pouquinho, e temos só 1h30 para terminar a parte mais importante do livro. É que a diferença entre o amor baseado no bem e o amor baseado, ou a amizade, né, como queiram, baseado no prazer ou na utilidade, é que a utilidade e o prazer são quantitativos. Que é o que ele está dizendo aqui agora. Tá? Quantitativos. Quanto vale? Pô, às vezes uns dizem que é melhor deixar o comprador dizer e outros dizem que é melhor deixar o ofertador dizer. Mas, em todo caso, há uma polêmica sobre isso. Quer dizer, quanto vale? Então, quanto vale o prazer que você recebeu ou você deu? Quanto vale isso? Como é que mensura a quantidade de prazer? Então, como há perspectivas e como há, entendeu? Como há perspectivas diferentes do que é que se espera daquela relação, então é meio que insolúvel o problema, porque sempre haverá aí uma potência para desentendimento. No entanto, a mesma coisa não acontece com a amizade baseada no bem, porque essa amizade baseada no bem, ela é sempre qualitativa e não quantitativa. Por isso que ela é diferente da outra. Estão entendendo o que ele está dizendo? É importante entender essa diferença, tá? Vamos tentar ler até o fim. Eis o princípio sobre o qual pareceria que o pagamento deveria ser feito àqueles que têm transmitido instituição
pois o valor do seu serviço não pode ser medido por dinheiro e nenhuma honra que lhe seja prestada seria equivalente ao seu serviço. De qualquer modo, pareceria que lhes bastaria, como o caso dos deuses e dos pais, retribuir-lhes na medida de nossa capacidade. E ele aqui faz um comentário embaixo, dizendo que é provável alusão ao sofismo, quando é justamente o contrário, né? É justamente uma alusão àqueles que são filósofos de verdade e não aos sofistas. Filósofos de verdade. Né? Porque, veja, o que é o sofista? O sofista é o sujeito que ensina você a argumentar na corte. Então, Atenas tinha democracia, no sentido de que os cidadãos podiam se candidatar. Então, o que nasce ali? Nasce um mercado enorme para retóricos. E como era o sistema jurídico grego? Então, não existiam advogados naquela época. Então, o sujeito era acusado de um crime, tá? Impiedade contra os deuses. Então, ele tinha que ir lá e se defender em público. Como é que você faz para fazer isso? Você não sabe falar, você vai ser massacrado. Se contata uma espécie de professor de retórica, diz assim, olha, estão me acusando de ter feito isso. E ele, então, fazia a preparação do réu para a sua argumentação. Sócrates fez isso no seu julgamento, claro que Sócrates não precisava de professor, né? Mas uma pessoa qualquer precisaria de professor, que é o caso do Fedro. Né? O Fedro é um diálogo que já teve aqui no programa, que começa com uma situação como essa, em que um professor de retórica entrega para um aluno um texto que o aluno decora. Não é isso? Então, o que faz o advogado, que é o retórico, o sofista? Porque para o sofista não interessa encontrar a verdade, interessa apenas salvar o cliente. Porque seria muito ruim que um advogado chegasse à verdade, dizendo assim, de fato, esse meu cliente é um assassino, é um sem vergonha mesmo, então podem matar à vontade. Então, o advogado que fizesse isso, seria um advogado, para dizer o mínimo, né, inadequado, porque os advogados não estão interessados na verdade, estão interessados em ganhar a causa. E a única medida de sucesso do advogado é ganhar a causa. Os filósofos não são assim, os filósofos estão interessados na verdade. E é por isso que, para um filósofo, a coisa mais ofensiva é se chamar de sofista, é por isso que o Aristóteles e o Platão e o Sócrates viviam falando mal dessa turma. Porque o sofista é aquele fulano que pode atribuir ao seu sucesso uma determinada remuneração. Então, olha, se você for morto, você não me paga nada. Se você for exilado, me paga tanto. Se você ficar preso 20 anos, me paga tanto. Ele pode estabelecer isso, mas a mesma coisa não acontece com o filósofo, que é capaz de produzir um bem absolutamente bom. E isso não pode ser tabelado de alguma maneira, porque é apenas qualidade e não quantidade. Agora, um sofista pode fazer isso sem dúvida nenhuma. Continuamos, por favor. Quando, por outro lado, o serviço não é desinteressado, mas prestado visando a uma recompensa, é indiscutivelmente preferível que a retribuição feita seja tal que possa ser considerada justa para ambas as partes. Então, você pode quantificar o contrato, por isso tem contrato entre advogado e cliente. Contudo, se isso não é exequível, revela-se não só necessário como justo que a pessoa que é favorecida pelo primeiro serviço fixe o valor da recompensa. Pois se o prestador de serviço tiver de volta o equivalente à vantagem obtenida pelo beneficiário, ou o preço que ele teria pago pelo prazer, será o que é justo que tenha. Com efeito, na compra e venda também parece ser essa a prática. Ou seja, o preço de mercado é definido pela procura do produto e não pela oferta, ou mais exatamente. O preço é estabelecido em última instância pelo bolso do comprador. Então, se tem muito trigo, o preço do trigo baixa. E aí, então, como é que eu explico que mudou o valor que os funcionários fizeram? Não é isso? Quer dizer, o valor das coisas estabelecido pelo mercado e não pelo produtor. Aí está, essencialmente, uma tese antimarxista que dilui completamente, desmonta completamente o marxismo. Está aqui em Aristóteles, 2.500 anos antes de aparecer isso, né? 2.400 ou 300 e pouco. E em alguns estados, a lei não admite a instauração de demandas oriundas de pactos voluntários, sob o fundamento de que, uma vez que se confiou num homem, deve-se concluir uma transação de forma que se deu início a ela. Pois julga-se mais justo ser o preço fixado pelo receptor do crédito do que por aquele que forneceu o crédito. De fato, via de regra, quem possui uma coisa valora diferentemente daqueles que desejam sua obtenção.
Ao possuidor, suas posses e dons sempre lhe parecem muito valiosos. Mas o fato é que o valor da restituição é determinado pela estimativa do recebedor. Mas esse deve, indubitavelmente, avaliar uma coisa não em termos de que ela pareça a ele valer no momento em que a recebeu, mas em termos do valor que estipulou para ela antes de receber. E aí está dando alguns conselhos sobre como é que faz contratos, tá? Não tem grande importância. O que é importante até nesse momento entender que que a única amizade que é verdadeiramente boa é aquela baseada na qualidade e não nas quantidades. Portanto, a amizade baseada no prazer ou na utilidade são sempre frágeis, sempre perecíveis. E essa é a diferença que há entre a amizade que as pessoas têm com as coisas e a amizade que o filósofo tem com o conhecimento. Porque a filosofia, que a amizade é o conhecimento, é desse tipo duradouro, porque é desinteressada e absoluta. E é isso que faz com que Aristóteles nos prepare para, no último capítulo que nós vamos estudar daqui a pouquinho, chegar então à conclusão magna da sua obra sobre qual é finalmente a resposta à pergunta com a qual ele iniciou o livro, que é onde é que o homem consegue ser verdadeiramente feliz. Tá certo? Tomamos um café rapidinho, pessoal? Vamos lá? E já voltamos. Então, Júlio, está gostando da história? Bom, temos um café. Não vou não. Isso é sério. Nossa média. Então, E aí, tudo bem? bom. Hoje também em São Paulo. Obrigado. Gente, bom, Não cumprimentei vocês também, né? Vocês chegaram.